Meu nome é Evandro Millet e eu vou falar para vocês alguns temas aqui. Esse deve ser o primeiro de uma série. E vou abordar aqui, desse primeiro, um livro muito interessante que foi escrito a partir de um evento que acontece anualmente na Suíça, é o Fórum Econômico Mundial. E em 2016 o tema desse Fórum Econômico Mundial foi a Quarta Revolução Industrial. E a partir daí foi publicado esse livro, pelo organizador desse evento, o Klaus Schwab. E eu vou comentar a vocês o que é esse livro, para explicar um pouco o que é essa Quarta Revolução Industrial. Na realidade, quando você fala das quatro, você tem que falar em todas elas. Quais são, né? A primeira, considerada a primeira Revolução Industrial, foi o aparecimento das ferrovias e da máquina a vapor. Aí por volta de 1760, 1840, nessa fase aí, ferrovias e a máquina a vapor caracterizaram essa primeira Revolução Industrial. A segunda aconteceu no final do século XIX, quando tivemos a eletricidade, e já no início do século XX a linha de montagem da Ford. Eu acho que aí fez uma grande diferença, uma grande movimentação e uma grande revolução de fato da indústria. Então essa segunda Revolução Industrial, eletricidade e linha de montagem. A terceira Revolução Industrial é a Revolução dos Computadores. Aí já é o início da década de 1960, que começam os primeiros computadores e a disseminação da utilização desses computadores, aí os computadores grandes, depois os computadores pequenos, os microcomputadores, e aí difundiu-se de uma tal maneira que nós chegamos agora, a partir do ano 2000, já a evolução foi tão grande dessa área, principalmente na área digital, na área dos computadores, que nós tivemos o que foi chamado, caracterizado como a Quarta Revolução Industrial. Aí pega uma série de características, uma série de informações e uma série de temas que estão associados a essa Quarta Revolução Industrial. Nós temos a inteligência artificial, o aprendizado de máquina, o machine learning, né? A manufatura inteligente, a internet das coisas, big data, e mais não só na área da economia digital, mas também na área da bioeconomia, e o trabalho de sequenciamento genético, e problema de energia também, energias renováveis, enfim. Tem uma série de coisas que estão acontecendo que transformam a indústria de uma forma geral. Então essa Quarta Revolução Industrial tem essa amplitude. E o fato é que essa Quarta Revolução Industrial ela provoca uma ruptura. E essas mudanças aconteceram por vários motivos, né? Algumas das razões para registrar essa Quarta Revolução foi ela acontece muito rápido, então a característica dela é que tem uma velocidade muito grande, ela tem uma amplitude, uma profundidade muito grande e um impacto sistêmico. Ela entende a todos os setores da economia, da vida privada e da vida profissional e dos aspectos da vida de uma maneira geral. Quer dizer, tem um impacto sistêmico, né? E nunca houve na história humana alguma coisa que tivesse um impacto dessa maneira. Então é um momento promissor por um lado e potencialmente perigoso por outro, né? Na economia digital, quer dizer, algumas características aconteceram, algumas evoluções aconteceram que permitiram que essa revolução acontecesse. Uma que foi interessante, foi uma sacada sensacional do Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel. Em 1965, ele preconizou uma lei que ficou conhecida como a Lei de Moore, que ele diz o seguinte: olha, a cada ano e meio a capacidade dos chips vão dobrar e mantido o mesmo preço. E é impressionante como até hoje isso tem acontecido. A capacidade do chip está dobrando até hoje. Isso faz com que você consiga uma miniaturização muito grande, cada vez uma capacidade de processamento maior, uma capacidade de armazenamento maior num espaço muito pequeno, né? Ao mesmo tempo a velocidade também de processamento muito grande. Acoplado a isso a ideia das comunicações, né? Você tem 3G, 4G e vai chegar a 5G daqui a pouco, a velocidade muito grande. Você tem a rede, que é a internet, que permitiu essa disseminação, né, do acesso para todo mundo, a rede mundial, que hoje tem bilhões de pessoas associadas a essa rede. E aí a última evolução foi a mobilidade, a capacidade desse ambiente todo está no bolso das pessoas, está acessível às pessoas no smartphone, né? O smartphone é de 2007, né? O iPhone foi lançado em 2007, não tem muito tempo, nós temos 10 anos disso. Então, é uma revolução que veio acontecendo aos poucos, né? E o Moore deu essa grande sacada que percebeu essa miniaturização e a evolução do processamento de uma maneira geral. E aí você tem algumas tendências, essas macro tendências tecnológicas que estão acontecendo agora, que caracterizam essa revolução, né, essa quarta revolução industrial. Algumas coisas que a gente está vendo na imprensa todo dia, veículos autônomos, carros, caminhões, drones, barcos, ônibus, então tudo, possibilidade de haver isso sem motorista. Outro aspecto é a impressão 3D,
que é chamada, que na realidade não é uma impressão, é outra maneira de expressar isso seria fabricação aditiva, né? Você não está imprimindo alguma coisa, você está depositando material e criando uma imagem 3D física, né? Isso dá um impacto grande e uma série de capacidade de revolucionar uma série de negócios, uma série de indústrias de uma maneira geral. Você tem a robótica avançada, a robótica dentro de empresas, a robótica no robôs para o auxílio pessoal das pessoas. Então tem tendências tecnológicas acontecendo. Quando você vai para o lado da inteligência artificial, e aí tem uma área que se chama de Deep Learning, né, aprendizagem profunda, né, que é aquela que você, por software, você simula as redes que funcionam no cérebro de alguma maneira, né? Isso permite com que aquela inteligência passe para as máquinas. E você permite os carros autônomos com isso. Ou você permite reconhecimento de imagem e voz, né? Com essa capacidade de reconhecimento de imagem e voz. A tradução automática, cada vez mais. Você pega uma tradução do Google que está cada vez mais perfeita, porque ele começa a aprender como fazer aquela tradução, começa a entender e começa a própria aprender. O software a aprender aquilo cada vez numa evolução maior, né? Você tem possibilidade com esse Deep Learning, com essa imagem, você fazer interpretação de diagnósticos médicos, por exemplo, de raio-x, muito melhor que um especialista, né? E os exemplos que acontecem nessa área de Deep Learning, em que tem equipamentos discutindo e jogando, por exemplo, xadrez e outros jogos contra especialistas e ganhando. Nessa categoria digital, de alguma forma, você tem algumas coisas acontecendo, como a internet das coisas. O que é a internet das coisas? A internet das coisas a internet começou como uma ligação de computadores, virou uma rede de pessoas, e a próxima evolução que está acontecendo, né, nessa quarta revolução industrial, é a internet das coisas. Em que as coisas, quais são as coisas? Pode ser um outdoor, pode ser um automóvel, pode ser um telefone, pode ser qualquer coisa, objeto que possa ter um circuito dentro com a capacidade de se comunicar, processar com software e se comunicar através da internet. Pode ser uma geladeira dentro de casa, pode ser qualquer coisa que com software se conecte e permita fazer uma série de controles, uma série de coisas independentes das pessoas. Bom, então além de toda a economia digital, nós temos como parte dessa quarta revolução industrial também as tendências biológicas, né? O que você pode chamar de bioeconomia de uma maneira geral. Você tem, por exemplo, a edição genética, em que você pode mexer no DNA de plantas e no DNA de pessoas e alterar características genéticas numa planta, evitar o problema de um vírus que atinge determinada planta, você mexe no DNA de tal forma a proteger aquela planta daquele vírus, daquela doença. Você pode fazer isso com pessoas também, cada vez mais. Isso pode gerar uma série de problemas éticos no futuro. Você pode programar um bebê para ter determinadas características, né? Certamente nós vamos ter daqui para frente muita discussão sobre o problema ético. E você tem toda a área de neurotecnologia, né? E tem gente que chama dos neuroeconomistas hoje, quer dizer, capaz de você prever e conectar o cérebro com as pessoas e saber as reações das pessoas a partir de que parte do cérebro é mexido, é tocado, com determinadas reações das pessoas acontecem, né? Então, isso dá abre um campo enorme, até comercialmente, para você fazer e perceber de como vender alguma coisa para uma pessoa, como se comportar em determinada situação. Essas características todas, alguma coisa está acontecendo nesse mundo todo, tanto na parte biológica como na parte digital, que é a queda vertiginosa de preço de tudo, né? Os drones que começaram aí em 2007, um drone custava $100 mil, hoje custa $700, sei lá, ou menos que isso. Uma impressora 3D que custava $40 mil, já tem impressora por $100. Robôs industriais de 550 por $30 mil, de 550 mil por $30 mil. Um sequenciamento de DNA que custava $2 mil, custava no ano 2000 mais de 2 bi de dólares, hoje já está por $1.000 o sequenciamento de DNA. E a energia solar, e os sensores todos, e os smartphones, tudo isso cai de preço vertiginosamente, permitindo essa revolução, de uma forma que aquilo que nós conversamos, que ela se espalha. Ela se espalha rapidamente, porque todas as pessoas começam a ter acesso a essas coisas todas. Aí no livro, há uma característica, eles fizeram uma pesquisa com alguns cientistas, tentando com que aqueles cientistas chutassem um pouco o que eles imaginam, quais são as coisas que podem acontecer lá por 2025, em que ponto algumas tecnologias estarão, né? Então, por exemplo, eles perceberam que
Lá para 2025, mais de 90% desses cientistas consultados disseram, olha, nós achamos que pelo menos 10% das pessoas vão ter roupas conectadas à internet, o que se chama vestíveis, né? Roupas, óculos, pode ser joias, pode ser brincos, pode ser objetos de uma maneira geral que você veste. 10% das pessoas vão estar conectadas à internet a partir dessas roupas, né? desses objetos. Você vai ter um primeiro carro, até 2025, o primeiro carro impresso em 3D. Mais de 80% dos cientistas disseram isso. O primeiro celular implantável na pele o celular, da forma que você fala, e o celular já está implantado debaixo da sua pele. Carro sem motorista vão ser 10% dos automóveis em 2025, acreditam 78% dos cientistas. Então, 10% dos automóveis rodando nos Estados Unidos serão sem motorista. Se você tem, em 2025, 10%, 2026, 2027 vai ter 20%, 30% e vai se espalhar rapidamente esse tipo de tecnologia, não só nos Estados Unidos, como automaticamente se espalha pelo mundo todo, né? Você vai ter mais trajetos compartilhados do que particulares. As pessoas vão andar menos no seu carro próprio, mas compartilhado com coisas tipo Uber, né? Dessa maneira. Então nós vamos ter, com essa quarta revolução industrial, impactos na economia, no emprego, nos negócios, economia, o impacto nacional, global, na sociedade de uma forma geral, né? Na economia em relação à produtividade, à inovação, à comunicação, certamente tem um impacto grande na economia de uma maneira geral. No emprego, nós vamos falar um pouco sobre emprego daqui a pouco, mas nos negócios, né, na expectativa, vão ter produtos inteligentes, você vai ter uma série de modificações no negócio. Nas cidades, as cidades inteligentes, usando essa parafernália de equipamentos e tecnologias que nós estamos vendo. Quando nós estamos falando no emprego especificamente, aí vem uma preocupação. Nesse livro consta um trabalho que foi feito nos Estados Unidos, considerando que 47% do emprego total nos Estados Unidos está em risco. Por quê? Modifica-se a maneira de fazer, modifica-se tudo, então grande parte, quase metade dos empregos que existem hoje pode estar, né, ameaçado de alguma forma. Você vai ter crescimento, por um lado, nos empregos mais criativos e que têm altos salários, e também um crescimento nos empregos manuais de baixos salários, né? O que vai diminuir muito são os trabalhos repetitivos. Os trabalhos repetitivos certamente vão começar cada vez mais a ser substituídos por robôs, por software, por equipamentos que você consegue colocar no software, no algoritmo, aqueles trabalhos repetitivos, né? Então cada vez mais vai ser importante o que eles chamam de talentismo, né? É você mexer com o talento das pessoas. O talento vai ser a força principal de atividade, de motivação nos empregos. Então você vai ter, em relação ao emprego, menos operadores de telemarketing, talvez, juízes desportivos, corretores de imóveis, mão de obra agrícola, mensageiros, intermediários de uma forma geral, podem desaparecer, podem diminuir bastante desses empregos. E você vai ter mais coisas criativas, você vai ter coreógrafos, médicos, psicólogos, gerentes de recursos humanos, analistas de sistemas, antropólogos, arqueólogos e por aí vai, arquitetos navais e certas características, certo tipo de emprego que você vai ter mais oportunidade. O impacto específico que está à nossa volta em relação à indústria automobilística em geral, né, porque a gente já está observando isso nas imagens, nas reportagens. Você tem hoje que a eletrônica e o software já representam 40% no custo de um carro. Então o que está acontecendo isso? Os próximos concorrentes, os concorrentes que estão começando a aparecer em relação aos fabricantes tradicionais de veículos são a Apple, a Google, que são produtores de software e já começam a trabalhar, principalmente a história dos veículos sem motorista, veículos autônomos, né? Então, enfim, nós temos aí um mundo novo, é o mundo do agora, como ele diz no livro. Nós vivemos um mundo sob demanda. 30 bilhões de mensagens de WhatsApp são enviadas todos os dias. 87% dos jovens dos Estados Unidos que nunca deixam o seu smartphone de lado, está sempre do lado. 44% deles utilizam diariamente a câmera dos telefones. Então esse mundo do agora exige que as empresas trabalhem em tempo real. Quer dizer, ninguém gosta de esperar muito tempo. Se um vídeo demora a entrar no ar, você muda você muda automaticamente. Tudo ficou muito rápido, as respostas têm que ser rápidas. As empresas e as pessoas e os profissionais têm que se adaptar rapidamente. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar outros vídeos. Se vocês tiverem interesse em acompanhar esse assunto inovação, vocês vão nas redes sociais e no canal do YouTube,
e vocês verão outros vídeos ligados a esse assunto de maneira geral. Obrigado.